Olá! Bora falar de uma coisa super importante no inglês? Hoje a gente vai desvendar a arte de contar o que outra pessoa disse. E olha, dominar isso muda o jogo na hora de se comunicar. Já parou pra pensar? A gente faz isso o tempo todo, né? Contar uma história para um amigo, passar um recado do chefe, compartilhar uma notícia. Tudo isso é, no fundo, reportar a fala de alguém. Então a questão é, como é que se faz isso certinho em inglês? Para fazer isso, a gente tem basicamente duas ferramentas na nossa caixa: o discurso direto e o discurso indireto. Pensa neles como dois jeitos diferentes de contar a mesma história. Beleza, vamos começar pelo mais fácil, o discurso direto. Aqui não tem segredo, é como se a gente fosse um gravador. A gente repete as palavras exatinhas que a pessoa falou, sem tirar nem pôr, e o mais importante, coloca tudo entre aspas. Olha o exemplo. Maria said, I am happy today. Simples assim, direto ao ponto. Agora o discurso indireto? Aqui a coisa muda um pouco. A gente deixa de ser um gravador e vira um repórter. A ideia não é mais repetir palavra por palavra, mas sim transmitir a mensagem, o significado do que foi dito. E perceba, aqui não tem aspas, e algumas palavrinhas vão ter que mudar. E olha que legal essa comparação, um do lado do outro. Fica muito claro, né? No discurso direto, a gente tem I am e today. Já no indireto, vira she was e that day. O pronome muda, o verbo muda, a expressão de tempo muda, tudo se ajusta. É essa transformação que a gente vai aprender a dominar agora. Ok, mas como é que essa mágica acontece? Bom, não é bem mágica, são regras. E a gente vai passar por cada uma delas agora para nunca mais ter dúvida. A regra número 1, a mais importante de todas, se chama backshift. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É só dar um passo para trás no tempo verbal. Se a frase original está no presente, a gente joga ela para o passado. Se já estava no passado, a gente joga para um passado mais antigo ainda. Essa é a grande sacada. E essa tabela aqui mostra o backshift funcionando na prática. Olha só que lógico. O presente, como study, vira passado, studied. O presente contínuo, am reading, vira passado contínuo, was reading. O passado simples, watched, dá mais um passo para trás e vira o passado perfeito, had watched. Até os verbos modais entram na dança. Will vira would e can vira could. É um padrão que se repete, bem fácil de pegar. E não são só os verbos que mudam, não. Nas palavras que indicam tempo e lugar também precisam desse passo para trás. Pensa bem, se alguém diz hoje e a gente vai contar isso amanhã, o hoje da pessoa já virou aquele dia, certo? Por isso, today vira that day, yesterday vira the day before. Faz todo sentido. Beleza, mas a vida não é feita só de afirmações, né? A gente faz perguntas, dá ordens, e aí, como fica? A boa notícia é que a lógica é a mesma, só com um temperinho a mais. Bora ver? Olha que fácil. Para perguntas de sim ou não, a gente começa com asked if ou asked whether. E um detalhe importante, a frase deixa de ser uma pergunta e vira uma afirmação. Já para comandos, a gente usa told me to ou asked me to, seguido do verbo. Tipo, he told me to close the door. Moleza. Ok, muita teoria, né? Mas a gente sabe que é na prática que a coisa acontece de verdade. Então, chegou a hora. Vamos testar tudo isso com alguns exemplos. Primeiro desafio na tela. A frase é I love studying English. O verbo principal é love, no presente. Como que isso fica no discurso indireto? Lembra do backshift. Isso aí, o verbo love, que está no presente, dá aquele passinho para trás e vira loved no passado. She said she loved studying English. Certíssimo. Vamos para mais um. Agora a frase é We're going to the cinema. O tempo verbal é o presente contínuo, are going. Qual é o backshift aqui? Mandou bem. O are going vira were going, ou seja, presente contínuo vai para o passado contínuo. E claro, o pronome we muda para they. Perfeito. Agora o último da nossa prática, e é uma pergunta. Will you call me later? Atenção aqui, hein? Tem duas coisas para lembrar. A palavrinha que a gente usa para começar a reportar uma pergunta e o backshift do verbo modal. E a resposta correta é... A gente começa com asked if. O verbo will dá o passo para trás e vira would. E lógico, os pronomes precisam ser ajustados para o novo contexto. Fica, she asked if I would call her later. Então, para resumir a ópera, o processo todo é como uma receita de bolo, um checklist. Primeiro, tira as aspas. Segundo, aplica o backshift no verbo. Terceiro, ajusta os pronomes e as expressões de tempo. E, por fim, usa as introduções certas para perguntas e comandos. Seguindo esses passos, é sucesso na certa.
E vale dizer que todo esse conteúdo tem como base o material da Freedom English for Life. O lema deles tem tudo a ver com o que a gente está falando, inglês que conecta culturas. E saber reportar o que os outros dizem é sem dúvida uma parte super importante dessa conexão. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Quando a gente escolhe usar o discurso indireto, quando a gente traduz a fala de alguém com as nossas próprias palavras, será que a gente está só repassando uma informação? Ou será que, inevitavelmente, a gente acaba colocando um pouquinho da nossa própria interpretação ali no meio? É uma reflexão interessante sobre o poder e também a responsabilidade que a linguagem nos dá. A gente se vê na próxima.